Isso aí, pessoal, estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que nos motiva, daquilo que nos move, que é o futebol, para falar, contar mais uma história de alguém que tem trilhado um caminho dentro da bola e que tem na sua vida a bola como uma influência. Antes de começar esse papo, queria te pedir mais uma vez, se inscreve no canal. A gente está com mais de 80% de pessoas que assistem o canal que não são inscritas, e você se inscrevendo, você nos ajuda a essas histórias chegarem mais longe. Então, se inscreve ali, não custa nada, só clica ali, já marca o sininho também para conhecer os próximos vídeos e assim você nos ajuda também a divulgar esse canal. Hoje, mais alguém que chegou até nós através de histórias cruzadas no meio do futebol. Esse mundo é muito grande, mas ainda as histórias se cruzam e a gente acaba se conhecendo. Então, para começar esse bate-papo aí, Almo, eu queria que tu te apresentasse, conta um pouquinho para o pessoal quem tu és, o que tu tens vivido nesse tempo agora, e depois nós vamos abrir as gavetas e vasculhar um pouquinho a tua história aí para conhecer um pouquinho de quem é o Elmo e como tu chegou até esse momento aqui. Bora, vamos para a resenha. Olá, pessoal. É um prazer enorme. Meu nome é Elmo Rodrigues, brasileiro, paulista, nascido na Zona Norte de São Paulo, criado na Zona Sul. Trabalhei com futebol como atleta até meus 25 anos, depois de parar por uma lesão. A gente vai contar um pouco mais daqui a pouco, detalhes. Estudei aqui no Brasil, fiz uma graduação em Educação Física, uma pós em Personal Trainer, e fui para a Alemanha, onde fiquei quase 10 anos, trabalhando diretamente com escolas de futebol lá. Estudei na escola da UEFA de treinadores para ser treinador de futebol, e hoje trabalho como treinador, gestor da minha escola e também formador de treinadores, com palestras e cursos no Brasil e também fora do Brasil. Tenho um enorme prazer de ter passado um tempo agora aqui no Brasil, durante essa pandemia, mas estou voltando agora, já em novembro de 2021, depois de quase 2 anos aqui no Brasil, voltando para a Alemanha para retomar os trabalhos e voltar ativa por lá. Muito prazer, vai ser muito legal ter a nossa resenha aqui com vocês, espero que vocês curtam também. Elmo, aquilo que eu sempre pergunto para todo mundo, e é interessante porque alguns o começo foi igual, mas sempre tem alguma particularidade no começo de cada um, assim. Eu Verdade. brinco que o futebol ele é meio que um bichinho que pica e você não consegue mais se largar dele. Muitos tiveram oportunidade de ser atletas, outros não tiveram essa chance. A natureza, como eu, a natureza não contribuiu muito, mas que essa paixão ela pode ser vivida por todos, né? Ela está Sim, disponível a todos. E verdade. então a pergunta que eu te faço é: quando o futebol, quando entrou, ou se tu começa a vasculhar na tua memória, assim, a partir de qual momento tu consegue perceber o futebol fazendo parte da tua vida? Bacana. Essa pergunta a gente já ouviu muitas vezes na carreira e no meio do futebol, mas eu confesso que eu nunca me canso de responder, porque é muito gostoso relembrar e poder comentar sobre isso. Olha, no futebol, a gente comenta que quem sabe jogar ou quem é jogador nasce para isso. Então, eu arrisco dizer que o futebol entrou na minha vida desde que eu nasci. Eu nasci com isso dentro, e mesmo na minha família ninguém tinha contato com o futebol. Meu pai não joga, minha mãe nunca teve contato, meus avós nada. E eu desde pequeno tenho fotos ainda como bebê só com bolas, e assim comecei a andar, comecei a ter contato com a bola, e é algo que a gente não consegue explicar. Então ali ainda era o futebol como uma brincadeira, um grande prazer. E aí, pouco a pouco, eu fui me apaixonando por isso. O futebol realmente, ele cativa quem gosta. E cresci numa... Eu tenho 38 anos hoje, né? Então, quando eu comecei a ter um pouco de noção das coisas que eu assistia na televisão, eu me encantava com a raça que eu via corintiana quando tinha jogos do Corinthians, a seleção brasileira, ali da época de 90, uma seleção que tinha dificuldade para se desenvolver, mas tinham jogadores fantásticos, e eu adorava ver aqueles jogadores e assistir a jogos internacionais, o que passava na época, né,
na TV Cultura e canais assim. Então era muito, muito gostoso. E aí, eu acredito que com 11 anos, isso, com 11 anos, eu já tinha enchido demais a paciência da minha mãe, de ficar jogando bola em casa, quebrando os vidros, tendo que pular muro para buscar bola no vizinho, e aquela coisa que a gente sabe da rua, e se arrebentando na rua e jogando em todo lugar. Com 11 anos eu pude entrar num clube pela primeira vez, e confesso que o começo me deu um pouco de medo, porque o clube é diferente de qualquer outro lugar de jogo, né? Nós, como atletas, nós afirmamos uma coisa, Rodrigo, que escolas de futebol e ambientes de futebol formam atletas, formam cidadãos, só que clube forma jogador. E aí, quando eu entrei no clube, começa essa engrenagem girar um pouquinho mais pesada, e eu fui percebendo que ali era um pouco diferente, exigia mais disciplina, que é algo que o futebol me trouxe e me acrescentou muito esse respeito e disciplina pelo próximo, pela derrota, saber também valorizar e lidar bem com a vitória. Então, fui pouco a pouco, a partir dos 11, tendo esse contato, aprendendo a lidar com isso, e foi muito bacana, porque comecei num clube pequeno, eu tinha 11 anos, mas jogava já no sub-13, eu sempre fui um pouquinho mais alto para a minha categoria, eu tenho hoje 1,91 m, sou zagueiro, mas na época eu era lateral direito, mesmo grande, eu era na lateral direita, por bater bem na bola e ter um bom posicionamento ali, caiu bem no meu começo de carreira, mas com 15 anos já estava, 14 para 15 anos já estava na zaga e me apaixonei por aquela posição, sempre gostei de brincar ali, e na verdade com 16 anos é que essa engrenagem que já estava girando para a formação de um atleta, de um jogador, ali com 16 anos, quando eu pude entrar na base do Corinthians, foi onde realmente começou a rodar com efetividade, né? Não só rodando para aquecer o motor, e sim andando agora, já se desenvolvendo. E aí, quando eu entrei no Corinthians, se eu não me engano, em 96 ou 97, por aí, e ali foi um grande sonho realizado e também começando uma trajetória boa. Fiquei somente uma temporada e meia, quase duas ali, de muito aprendizado, de muitas histórias também, muitas resenhas legais, muito contato com bons jogadores, bons atletas. E com 18 anos eu pude me profissionalizar no antigo ECO, Esporte Clube de Osasco, que hoje é o Audax, disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista, um clube empresa aqui de São Paulo, uma estrutura já muito melhor do que a gente tinha naquela época, mas foi um bom começo para mim, desfrutei bastante ali do Audax. Fomos para um projeto de clube que iniciou, mas não teve continuidade, um projeto muito bom, o professor Luiz Pereira, que era um projeto da Força Sindical, que reunia, assim como o Pão de Açúcar fazia, de reunir atletas de vários clubes grandes e colocar para disputar como um clube empresa também, mas ficamos somente 1 ano e meio juntos e também não desenvolveu. E aí eu acabei indo para a Bolívia, fui jogar no Blooming da Bolívia, primeira divisão, fiquei lá até 2006, onde uma lesão do joelho que eu já tinha ali dos meus 19 a 20 anos, eu fui levando, uma lesão de cartilagem de patela, que é algo bem delicado e chato. Eu fui levando até onde eu conseguia, mas aí, em outubro de 2006 eu fiz a minha última partida e já não aguentava mais jogar e treinar no dia seguinte, ou treinar 2 dias seguidos. Me faltava muita força, me faltou mobilidade articular, começou a incomodar muito, né, as dores também. Então, por ali eu fui parando e aí voltei ao Brasil, e aí entra o processo de estudo. Mas, enquanto aconteceu todo esse processo aí do futebol, dos 11 anos até os 25, quando eu parei, ali tem, graças a Deus, muita resenha, muita história legal, muitos fatos bacanas que eu pude aprender muito como pessoa e também como atleta. Eu queria, disso que tu já deu uma pincelada aí, eu queria voltar para ti ali antes dos 16 anos do Corinthians, porque eu vejo muita, como é que eu posso dizer? Eu vejo muitas pessoas hoje olhando para os grandes clubes como se fosse a única forma de você se desenvolver, né? Uhum. E eu sei que o teu tempo foi outro, era uma época
continua sendo, mas era uma época que também o futebol amador era muito forte na região de São Paulo, muito, sim. como é no Paraná, Santa Catarina é muito forte também. Muitos atletas saíram desses É, clubes de bairro, né? isso. E mas também hoje ainda tem esses pequenos clubes ou academias já que não são mais uma escolinha de futebol, mas às vezes até a escolinha de futebol que leva o nome de um clube, ela é menos Uhum. formadora do que essas academias que têm bons profissionais conduzindo na É, formação e tal. isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, assim, de tu estar num clube menor, que tu falou da formação, e depois tu teve que passar por uma avaliação para chegar no Corinthians. O quanto isso foi importante para ti? Se tu acha que se tu fosse mais cru, por exemplo, fazer um teste, de repente não teria passado nesse teste. O que tu pensa sobre Uhum. isso, assim? Essa pergunta é interessante, porque o senso comum, ou seja, a maioria leiga que observa ou consome futebol, não tem muito uma referência importante que é o futebol tem níveis. O futebol é um mercado, a gente não pode esquecer disso, um mercado onde tem qualificação lá em cima, superior, e vem as para baixo, e aí chega também no público comum. A diferença de um clube normal amador para um clube de primeira divisão é enorme, ainda que o nosso futebol brasileiro não esteja no nível de organização, de treinamento, de gestão dos times da Europa, que estão em outro nível, fato e ponto, ainda assim é uma diferença muito grande. O que eu sofri, eu vou te dizer que foi a parte do condicionamento físico, a parte da malícia, porque os times grandes eles têm uma bagagem, o jogador do time grande tem uma bagagem diferenciada. Isso eu sofri bastante. Mas o que me ajudou muito foi, dos 11 até os 16, até entrar no Corinthians, eu passei por inúmeros testes em outros clubes. Então, eu treinava em um clube de formação de jogadores aqui em São Paulo. Continuando treinando ali, mesmo treinando ali, eu fazia testes esporádicos em outros clubes e rodei bastante. E lembro bem, eu tinha 13 anos de idade, peguei um ônibus sozinho e fui para Campinas. Eu me lembro hoje, eu acho um absurdo um garoto de 12, 13 anos pegar um ônibus sozinho. Fui para lá. A gente não tinha na época smartphone, nem muitas referências de endereço. Eu nunca tinha ido ali em Campinas. Então, de repente, olhei no mapa antes de ir, coloquei no congelador ali um suco e uma água, coloquei na minha mochila logo de manhãzinha com a minha chuteira e fui para Campinas. Eu tinha no mapa desenhado que eu fiz qual era o trajeto da rodoviária até o clube e fiz. Fui andando alguns quilômetros ali. Então, experiências assim, desde pequeno, já me ajudaram muito, maturidade, me foram dando casca, né, para aguentar. Mas os níveis de futebol não podem ser desprezados. Quando se fala de um atleta de clube de série B ou série C, ainda que sejam clubes bons, a diferença para um clube de série A é diferente. E treinamento de garotos, como você bem comentou, de escolas de futebol para um time de futebol é muito diferente. E as escolas que levam nomes de times é só mais uma extensão ou ramificação do mercado de futebol. Então, não é ainda ali uma formação de um jogador, e sim uma formação de uma pessoa ali é para aprender sim futebol, mas é o clube que desenvolve e forma de verdade o jogador e esse atleta. Nessa trajetória, você fala que chega com 16 anos, né, no É, Corinthians. Com 16 anos, já tem um time formado no Corinthians, de repente meninos que vieram dos 12, 13, 14 anos junto, e você está chegando, às vezes, até para tirar o lugar de um colega deles que estava ali tá junto louco. há 2, 3, 4 anos. Como é que foi isso, assim, chegar? Porque tu não está chegando como uma criança ali de 12, 13 anos, já está chegando Não, com um adolescente que as lutas já são maiores, assim. Como é que foi isso, assim, o para ti? ego, né? Tá doido, né? Isso aí é dificílimo, dificílimo. Mas antes de entrar, eu acho que o mais difícil foi antes ainda, Ricardo, porque
A inscrição dos times antigamente, você ligava ou ia no time e se inscrevia para a peneira. Dia X tem a peneira tal, né? Ou você chega bem cedinho no dia da peneira e fica ali na fila esperando até o número limite de crianças entrarem. Assim que funcionava. E a do Corinthians era por inscrição fechada. Então, se eu não me engano, uma semana antes ou duas, teve a inscrição no local. Fomos ao Parque São Jorge, eu fui com a minha mãe na época ainda, e eram 3.000 vagas, ou seja, 3.000 inscrições para fazer. Só que ninguém sabia quantos iam passar ou quantos poderiam passar. No final de um mês de treinamento, onde logo no primeiro dia foi pensado uns 1.000, assim, de cara, e muita gente boa vai embora porque não jogou bem 15 minutos, ou o treinador não te viu, né? É uma pena, mas com a nossa demanda aqui é assim que funciona. Mas resumindo a história, no final ficaram 6 de 3.000. E eu fui o único zagueiro que ficou ali. Bem apertado, é um orgulho enorme, só que difícil, bem complicado. E aí, quando nós ficamos, esses 6, ainda teve um jogo-treino com os reservas do time da época do juvenil. Que aí sim a molecada vem com isso que você comentou agora, com esse sangue no olho de não perder lugar, de não perder posição, porque tá chegando carne fresca, tá chegando um jogador novo, e quem já está ali não quer perder. Mas time grande é assim, é um ambiente onde poucas falhas são aceitadas. O jogador que não se encaixou em 1, 2, 3 jogos, normalmente ele perde posição para um mais novo que se encaixou melhor. É assim que funciona, não tem muito tempo de adaptação, e eu, graças a Deus, me adaptei bem, entrei bem no perfil do time, me adaptei bem ao sistema, mas eu sofri muito na parte física no começo. Eu me lembro bem no meu primeiro treino, quando eu já passei por todos os testes, que no final do aquecimento, eu dei uma respirada funda e estava já um pouquinho ofegante. Falei, espera um pouco, eu tenho que me preparar melhor. Mas com o tempo e também nessa faixa etária, você está querendo mais, você aguenta tudo e com o tempo, na verdade foi até rápido, eu me ajustei e foi. Mas o trabalho de ego lá dentro, as vaidades, tá doido. Na época do Corinthians, nós tínhamos 5 jogadores de seleção brasileira de base. É mais difícil ainda. É um ego lá em cima, é difícil controlar um adolescente, ainda mais quando ele tem um pouquinho desse status, né? Então, foi engraçado e foi, ao mesmo tempo, interessante. Tu teve o privilégio, assim, na eu digo privilégio, assim, de estar na formação no período mais, como mais jovem, de já morar numa cidade que é um Um lugar polo, né? de oportunidades inúmeras, né? É, E tu passar num time já com 16 anos, um time da tua cidade, assim. sim. Então, E do coração também, né? então, e, e essa distância da família, ela pegou menos, né? Essa Sim, luta. sim. Mas chegou o momento de sair, assim. Com É. quantos anos foi esse momento de sair da cidade, estar longe dos pais e saber que ia tentar uma vida nova antes de ir para fora do país, né? Mas Uhum. que tu teve que ter pensar assim, eu acredito que teve, pô, agora eu vou ter que sair, não tem mais família, é o que eu quero. Chegou a passar por isso ou foi natural? Como é que foi? Eu passei com isso já mais tarde. Mas olha que interessante, antes de entrar no Corinthians, com 15 para 16, eu tinha uma proposta no time do Paraguai, para ir jogar no Paraguai. E eu não tinha a mínima noção do que era o Paraguai, onde era o Paraguai, quão bom, quão ruim era. Eu estava na fase que eu queria jogar futebol e isso me bastava, né? Mas, sabiamente, a minha mãe não permitiu, não deixou eu nem viajar para fazer testes lá. Não teria ido e teria tentado por lá. Mas, enfim, a primeira vez que eu saí de verdade para morar fora foi para Bolívia já. Isso eu tinha 23 anos. Mas antes disso, Ricardo, interessante é que no futebol, mesmo que você esteja morando na cidade que joga, você viaja muito com o time, você fica muito tempo fora de casa, e quando você faz isso já desde menino, e esse clube que eu jogava na capital desde os 11 já viajava muito. Era um clube de formação também de atletas, eles formam para vender, para emprestar. Ali a gente já viajava muito, e eu comecei a acostumar, passar final de semana
no interior de São Paulo, viajar com um time de manhãzinha e voltar só de noite, então via a família só no dia seguinte. Então, aos poucos você vai acostumando. Deve ser muito difícil para quem viaja cedo, está longe de casa e tem que morar longe, isso deve ser mais difícil. Morar em alojamento deve ser ruim, não, nunca precisei morar em alojamento, mas, olha, são os preços da profissão, né? Assim como uma profissão normal, você precisa estudar, se capacitar e enfrentar o mercado de trabalho, o futebol, parte desse preço, dessa formação, é também, às vezes, morar fora, às vezes, morar longe da família. E eu não imagino como descer para os meninos que sofrem com isso. Tenho muito contato com eles, com muitos que passaram por isso, mas como eu nunca passei, não sei te dizer como seria para mim. Só tive isso com 23 anos e confesso que foi já muito mais tranquilo, já estava muito mais formado, eu já queria, eu encarei um desafio que eu estava pronto para encarar, até porque a maturação fisiológica do atleta, ela vem ali entre os 23 e 25 anos, né, onde ele está praticamente inteiro, 100% inteiro. A pressão já é menor, o desgaste físico é muito melhor absorvido pelo corpo. Então, eu senti muito pouco, graças a Deus. Mas antes, nesse processo, eu acho que já foi um estágio. Quando você viaja muito com tempo fora de casa, mesmo jogando em um clube da sua cidade. Mas é muito gostoso, viu? Eu confesso que eu tenho muita saudade desse tempo. A resenha com os amigos, as viagens, a gente só pensava e só respirava futebol. Era bem interessante. Eu quero deixar a parte final para falar bastante, dar bastante ênfase na parte da tua formação aí como treinador, mas eu queria então fazer um segundo momento desse nosso papo aqui, falar do exterior, porque e como atleta, né, que depois tem o exterior como profissional já na formação. Mas eu conheci um pouco da Bolívia e até ela tem muitas particularidades de um país que eu morei lá na Ásia, que é do Timor-Leste, assim, das partes religiosas, espirituais e tal. Como é que foi para ti? Que região era? Eu conheci ali Santa Cruz, daí Cochabamba e La Paz. Três lugares bem diferentes, assim. Que região era que tu morava ali? Eu morei em Santa Cruz da Sierra, joguei no Blooming de Santa Cruz. Bem quente. Bem quente, mas no inverno faz um friozinho chato também, mas a maioria do tempo é quente. Bem quente e bem desgastante. O que eu queria te perguntar nessa troca, tem questão de língua, mas para nós aqui que estamos aqui grudados nos argentinos, então a gente meio que já se entende, né? A gente fala o português, eles entendem, eles falam espanhol, a gente se entende. Mas a questão, a gente fala muito, e todo mundo fala da questão que futebol é uma cultura, mas quando você vai para fora do país, você vê que tem coisas que a gente acaba não entendendo até que eles vivem e que até de práticas, até coisa mística dentro dos treinamentos e tal. Teve alguma particularidade assim que tu chegou na Bolívia que tu olhou, o que eles estão fazendo assim, que tem muito diferente? Várias. Na Bolívia, eu discuti várias vezes com o preparador físico, que eu vi ele preparar alguns treinos e falava, não é possível, eu não posso fazer isso, que eu vou me machucar, né? Eu vi várias vezes ele improvisando umas caixas de papelão para a gente pular, e eu falei, não, isso daí não vou fazer. Uma história interessante, duas interessantes na Bolívia que eu lembrei agora. Uma, que a gente está na pré-temporada para o torneio, e nessa pré-temporada fazia 2 períodos, né, manhã e tarde, e todas as manhãs a gente corria na estrada. Corria acho que uns 12 quilômetros, né, 6 para ir, 6 para voltar, e já tinha um calor forte ali, umas 8, 9 da manhã, um calor pegado, ainda mais a estrada, asfalto esquentando. Interessante que um dia a gente está correndo e puxando, né, que os bolivianos baixinhos puxam o ritmo forte. A gente está ali naquela pegada na temporada, de repente eu escuto um estouro assim. Achei estranho, continuei correndo, né? Parecia que tinha estourado alguma coisa perto da gente, continuei correndo e fiquei ouvindo um barulhinho, e não entendia nada e corri. Enfim, cheguei no clube, aí tô entrando, andando devagarzinho e aí eu vi melhor esse barulhinho. Quando eu fui ver, o air do meu tênis tinha estourado, com o calor do asfalto, estourou o air do tênis. Eu falei, meu Deus, aí eu levei para o operador físico e falei, olha aqui, ó, correr na estrada é perigoso por causa dos carros. E olha o que aconteceu, estourou o air.
Ele olhou para mim, virou as costas e saiu andando, nem aí, né? E aí, mas interessante foi meu primeiro dia de treino lá. Eu cheguei para treinar e direto tinha a imprensa local, e dei uma entrevista, não falava espanhol, falei um portunhol bem enrolado ali, perguntava quem eu era, eu me apresentei, e o pessoal do clube, jogadores, meio que atrás ali, antes de entrar no campo, observando e olhando, meio assustado, não sabiam quem era, e eu já achei ruim, né, porque ficou uma vaidade estranha, a imprensa toda ali em cima. Enfim, fomos pro treino. No final do treino rolou um coletivo, não conhecia muito o time, foi pro time reserva e tal. De repente, eu tô saindo com uma bola, eu jogava de volante lá, tô saindo com uma bola, um cara me deu uma entrada diagonal assim por trás, mas tão forte, se não tivesse com o corpo firme ia machucar sério, né? E eu caí e me assustei, porque no treino a gente não precisa fazer isso, né? Sim. Não precisa dessa agressividade. E eu olhei e o cara levantou, me encarando, o treinador mandou o jogo seguir, o treino seguir e foi, né? E eu fiquei dolorido, eu senti a pancada, bom que não machucou. Ainda tava bem inteiro. Ok, marquei quem foi. Deu uns 8, 10 minutos, achei ele lá numa ponta lá. Quando ele virou de costas que ele saiu, eu dei 2 vezes mais forte nele. Nossa, caímos dois no chão, rolamos. Eu levantei já rápido, esperando alguma reação agressiva e perigosa, porque foi muito forte. O cara me encarou, só que assustado. Assim como eu acho que eu encarei ele assustado, ele me encarou igual. Mesma coisa, o jogo rodou, foi. Quando acabou o treino, a gente foi pro vestiário, eu pensei, hoje vai dar ruim. Primeiro dia de treino, já vi uma vaidadezinha antes de eu entrar, e no meio do treino eu me peguei com um cara ali que não precisava, né? Quando eu entro no vestiário, esse cara me pega pelo pescoço assim, mas com força, mas não machucando. Vira para todo mundo e fala: pessoal, esse aqui é o meu amigo Brasil, como eles me chamavam. O Brasil é meu amigo e quem mexer com ele a partir de hoje está perdido na minha mão. Está no nosso time, é parte da nossa equipe. Esse cara se tornou meu melhor amigo lá dentro do clube. Ele se chamava Armando Ibanez, ele jogou a Copa do Mundo 94, a única que a seleção boliviana jogou. Me deu vários presentes dele, me deu camiseta, shorts, me levou para conhecer a cidade. E ali eu entendi uma coisa interessante, cara. A vida, ela exige da gente muitas vezes uma reação, né? A gente está muito acostumado a tomar alguns nãos ou algumas pressões da vida que muitas vezes a gente vai para baixo, reclama, quer entender os porquês e a gente não reage. E a vida, ela é muito orgânica e dinâmica, ela exige às vezes uma reação. E eu entendi que nessa minha atitude errada em revidar uma agressão na bola, trouxe para o meu ambiente muito mais estabilidade, né? Então eu uso um pouco dessas histórias também com meus alunos das minhas escolinhas para ressaltar que a gente precisa encarar a vida, a gente precisa enfrentar os desafios da vida, a gente precisa enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia, ao invés de primeiro lamentar, chorar e ficar buscando quem é o culpado, a gente pode também reagir e tentar, né, enfrentar, porque essa experiência eu não me esqueço. Hoje para mim é engraçado, mas no dia, olha, eu entrei no vestiário, cabeça baixa, já pensando, vamos mandar embora daqui porque eu não reagi bem, né? Mas deu certo. As curiosidades também de lugares, né? De repente, se fizesse isso no É, Brasil, já tá se louco. juntava todo mundo contra ti, pronto, tu não tinha mais Não, aí deu espaço. ruim. Ah, não, tem mais uma que você. Desculpa, Fala aí, eu ia fala falar. aí. Uma interessante. A gente, também na pré-temporada, marcaram um jogo com uma equipe em Monteiro. Monteiro ali perto de Santa Cruz até. É. E aí, pegamos o ônibus do clube, fomos para essa cidade. E aí estamos chegando num lugar, o ônibus começou a parar. E eu olhei, não vi nenhum estádio, né? Era pré-temporada, um jogo treino. Olhei de novo, nada. Aí o ônibus parou. Enfim, o que eu tinha visto era uma praça enorme. Na verdade, aquela praça era um campo, meio terra, meio gramado. Ixi, E tinham 2 gols. Eu falei, isso aqui é um campo. Aí eu pensei, não, não é possível que a gente vai jogar aqui, né? Descemos, fomos nos trocar numa, tipo, num containerzinho que tinha lá. Resumindo, jogamos contra a equipe de Monteiro, a equipe local.
num lugar que os torcedores ficavam a 1 metro, assim, em pé, né, da linha lateral. Eu me lembrei como que era lá na época de 70, que o pessoal ficava nos estádios, assim, dentro do campo também. Eu falei, não é possível. E ali, como eu estava novo na cidade, eu pensei, se aqui der algum problema do nosso time com o deles, a gente vai apanhar, porque os caras estão em volta, tá todo mundo cercando o campo, a bola não saía, porque quando a bola saía 1 metro, os caras pegavam e devolviam na nossa mão. Todo mundo era gandula ali, né? Era mal barato. Ali, eu confesso que eu me assustei, mas ao mesmo tempo foi mais uma experiência boa desse mundo do futebol, ou seja, uma equipe de primeira divisão profissional tendo que passar por situações assim. Acredito que hoje deve estar diferente, deve ter outras estruturas por lá, mas essa eu não me esqueço também. Cheguei num local e pensei que era uma praça, mas não, jogou ali com a equipe local e foi bem interessante. Se fala muito aqui no Brasil, e é algo que é difícil, que os times às vezes até reclamam de barriga cheia, pensando nisso que tu viveu aí, né? Mas que tem que jogar num final de semana, joga no 40, 30, 38 graus de Porto Alegre, e aí daí pega ou frio de Porto Alegre no final de semana, na quarta joga lá em cima com calorão no Nordeste, e tem muita variedade de clima, né? Uhum. Mas a Bolívia tem uma particularidade, que é a diferença climática, mas uma altitude absurda em La Paz, por exemplo. Eu tenho uma curiosidade, porque quando é times daqui, se Sofre. planeja e é um jogo, às vezes, no ano, né? Porque tu não vai jogar sempre. Mas, por Isso. exemplo, vocês ali tem mais times lá em cima, né? Só em La Paz, Sim. ali no estádio nacional, ali tem o The Strongers e o Bolívar, que Bolívia, jogam ali. Como é que era para vocês essa preparação? Depois de um tempo, que tu ficou bastante tempo aí, ficou mais fácil de jogar? Fala um pouquinho Uhum. dessa experiência, assim. Eu confesso que é, eu nem levei isso a sério. Eu não pensei muito nisso. E a gente não tem nenhuma preparação para isso, não. O que eu percebo é que os vários jogos em altitudes diferentes te preparam automaticamente. Então, jogar em Cochabamba, que já é uma meia altura, que você cansa um pouquinho mais só, te prepara. Jogar em Oruro, que é alto, então não atrapalha muito. Em La Paz, eu não cheguei a entrar em campo, só estive no banco. O pouco que eu corri, eu não senti muito, tá? Talvez sofresse mais se eu tivesse entrado, mas tem outro fator aí também. Um jogo internacional tem um ritmo muito mais forte que um jogo de Liga Nacional. Então, um jogo do Campeonato Boliviano é muito menos intenso do que um jogo de Libertadores da América. Eles entregam tudo nesse jogo. Eles dão muito mais do que estão acostumados. Então, o ritmo é um pouco menor. Eu não sofri, mas eu acredito que por eles jogarem em diferentes alturas, automaticamente se prepara. Eu nunca senti nada, nunca sofri, nunca tive nenhum problema, nem dor de cabeça, nem nariz sangrando, nada disso. Mas eu acho que jogar em várias alturas foi já preparando o corpo para isso, né? Porque eu sempre falei muito, assim, antes de ter ido, É, não pode ser tanta diferença, assim, eu achava imagina. estranho, né? E aí, quando eu fui para lá, eu fiz esse caminho de Santa Cruz, aí fiquei 2 dias em Cochabamba, que é realmente isso, dá um pouquinho mais de cansaço, mas tu não sente dor de É, cabeça, não sente nada. E quando chega em La Paz, eu senti uma dor de cabeça, assim, aí tomei o hum, chá lá e deu uma melhorada. é, Mas eu fui dar uma corrida em volta do estádio lá para ver, para sentir um pouquinho, assim. E realmente uhum, embaça, assim, claro que o atleta ele tem um condicionamento bem melhor, assim. Mas uhum, como alguém que não é atleta, eu dei a corrida, porque nós subimos também na Cordilheira lá, 5.200 lá, que dava uma embaçada bem forte, e aí eu voltei para o Brasil e falei assim, não vou mais falar de atleta, porque realmente, assim, tem organismos que se adaptam melhores do que outros, isso é normal em qualquer situação, né? Eu até falo muito que tem a, a seleção natural, né, de atletas, tanto lá na base, na formação, existe essa seleção natural, biológica, física, fisiológica, e é, existe essa diferença também, mesmo em atletas de alto rendimento, uns vão sentir mais e outros menos, assim. Mas eu com tinha essa certeza. curiosidade para vocês que estão vivendo no país, então às vezes tem que ir jogar mais de um jogo
nessas altitudes diferentes, como é que era para se adaptar, assim. Então, tu acredita que isso foi meio que natural, assim? Para mim foi. Eu vi gente passando mal, não só brasileiro, vi outros passando mal, outras nacionalidades, mas eu não senti nada. Acho que meu organismo reagiu bem e essa é, jogar em Cochabamba, algo assim, ajudou. Mas como eu falei, eu não entrei em campo, né? Nos jogos que eu tive em La Paz, eu não entrei. Talvez se eu entrasse, eu ia sentir mais, né? Porque aí você puxa um pouco mais, mas eu acabei não sentindo. Em Cochabamba, eu só senti um pouquinho de cansaço, mas é uma fadiga que rapidinho se recupera, né? O corpo parece que fica um pouco mais intoxicado, porque tem menos oxigênio, mas vai bem até. É E uma até experiência interessante. é um clima mais parecido também com Santa Cruz, né? Não chega a ser tão mais frio também. Sim, é melhor, é melhor. Apesar que eu gosto muito do frio, prefiro É. jogar no frio, me adapto muito melhor ao frio, mas a de Cochabamba é gostoso para jogar também. É. Nessa trajetória assim no país, é, você sempre ficou no mesmo time? Teve mudança de time? Como é que era para lidar, por exemplo, com mudança de gestão no clube? Varia Uhum. muito de treinadores. Como é que é essa, Muito, essa realidade assim de lá? muito. Eu não me lembro de ter pego um clube onde no meio de campeonato mudou a gestão, mudou o treinador. Isso não me lembro, porque aí vem uma diferença grande, né? Mas um exemplo, tá? Assim que eu cheguei na Bolívia, eu não ia jogar no Blooming. Fui contratado pelo Oriente Petroleiro. E quando eu cheguei, imagina que a diretoria me contratou, mas o treinador que tinha acabado de chegar não me contratou, ele não me pediu. E aí nós tivemos um impasse grande ali, onde o treinador, por vaidade, ele fala, não quero esse, quero os outros. Mas ele nem viu treinar. Não quero esse, quero o meu, eu já pedi de tal lugar. Isso a gente passa. E aí eu fui para o Blooming. O Blooming, o treinador já aceitou porque viu jogar, só que aí tinha um detalhe interessante lá. O treinador era argentino e nós éramos em 6 brasileiros. Dos 6, 5 eram morenos para negros. E o treinador não falava com a gente. Não mesmo. Nem olhava no olho. Só colocava para jogar a maioria, porque a gente jogava, né, tinha condição para jogar, mas era uma questão de racismo, né, bem explícito, não conversava, valorizava, porque estava treinar, mas não dava nenhum feedback, Salvava dele também, né? saudava o nome dele, né, fazia o time, alegrava a torcida, mas faltava muito a questão interpessoal, onde a gente falava com a gente como pessoa, isso não teve. Mas a sua pergunta específica, eu não peguei nenhuma gestão que mudou. Isso eu nunca peguei, mas tive a experiência de pegar gestões péssimas, né? Acho que a pior gestão que eu peguei foi nesse projeto da Força Sindical, que eles estavam iniciando um clube, um clube empresa, que aí é muito envolvimento político, uma coisa péssima, horrível, um time muito bom, montaram uma equipe de garotos muito bons, o Luiz Pereira era nosso treinador, o time era bom, fizemos uma pré-temporada boa, contra times grandes somente, ganhávamos quase todos, o time ia entrar bem, e entrar na segunda do Paulistão, né? Esse era o acordo deles com a prefeito, com a Federação Paulista de Futebol, mas aí de uma hora para outra, política. Fechou, quebrou, dispensa todo mundo, e a gente nem sabe o que aconteceu mais por lá. Mas eu nunca peguei uma gestão que foi trocada durante o campeonato, então não sei te dizer dessas diferenças, não. Já tem uma diferença aí, né? Que não é tão fácil Uhum. trocar como no Brasil, né? Que no Brasil criaram uma lei agora que não pode demitir, acharam uma É, brechinha ali para fazer de conta que não demite, para dizer que é acordo, para que possam trazer ah, outro, né? eu não sabia que mudaram isso aqui no Brasil, porque agora, Agora você pode ter é, 2 treinadores só. ah, Se que você bom isso. demitir, se o treinador pedir demissão, não tem. Aí que acontece como um acordo sempre. Entendi, porque agora que o São Paulo demitiu o Crespo, deve ter sido nesse processo, talvez? Pode ser. Eu sei que o Grêmio com o Filipão foi isso. Eles estão falando lá que foi em comum Ah, acordo. ok. Entenderam que as duas partes entenderam, como o Thiago Nunes foi também no Grêmio. Então já Uhum. vai para o terceiro técnico agora, mas não poderia se fosse demitido. Isso daí é uma questão de gestão que, na verdade, é um câncer na nossa gestão, que enquanto não pararem para avaliar melhor, para reestruturar melhor toda
todo esse pensamento, essa cultura de formação de treinadores, isso não vai mudar. Porque o time não consegue dar resultado em alguns jogos, a torcida, que tem o direito dela de reclamar, eles entram diretamente contra o treinador. Né? E aí, o clube que deveria proteger esse profissional não faz isso. Então, eles expõem um cara que está ali com um time que não responde, eles expõem essa pessoa e acabam quebrando o processo que ele estaria, talvez, aqui um tempo, rendendo e produzindo. Né? É uma pena, mas enquanto não escreverem isso de novo, não reformularem todo esse sistema desde a base, isso não vai mudar. E a imprensa também precisa aprender também, né, sobre A imprensa formação. não vai mudar. A imprensa não vai mudar isso. Talvez se tiver alguma regra para eles ajuda, mas eles não vão mudar isso. Só que se a imprensa for a maior influência para mudar de treinador, a gestão está bem errada, né? E tem sido isso, né? Tu vê os debates que não tem uma... São debates que não tem se leva para a parte pessoal, não se tem um entendimento, né, da gestão de atletas, não se entenderam ainda que mudou a intensidade, que a recuperação do atleta tem que aumentar o tempo porque ficou mais intenso, tudo isso. Então, se eles não estudarem para entender isso, vão continuar achando que tem que ser como antigamente, botar o atleta correr morro, subindo morro, vai... Tá louco. Né? Então... Mas agora os treinadores europeus que estão por aqui, ou que passaram por aqui, eles estão deixando algumas dicas aí. É que a CBF não faz questão de abrir, não, mas o treinador do Palmeiras voltou a defender a unificação do calendário europeu e brasileiro, mas não colocam junto. Então, você sobrecarrega o atleta com excesso de jogos, que aqui tem excesso de jogos, e quando o cara tem que estar livre para ir para a seleção, ele não está, porque o time dele continua jogando, porque o calendário não bate com o da FIFA, sendo que os jogos internacionais do Brasil são todos padrão FIFA de calendário. Enfim, essa é uma das coisas de várias que o brasileiro precisa reformular. Se a gente quiser voltar a ser protagonista no futebol, tem que mudar muito, desde o sistema de formação de base, como ensinar ali do sub-11, sub-13, até essa gestão do profissional. Eu acho que também tem nós temos uma gama de novos treinadores também estudando muito, inclusive material de fora, que eu acho que tá uma nova geração. Esse é o caminho. Quando essa geração de agora não tiver mais essa força para continuar, eu acho que o resultado vai começar a aparecer também, assim, né? Como já tem um Barbieri aparecendo, e tem tantos outros aí que podem colaborar com isso também. Esse é o caminho, mas sempre vão ter aqui no mercado Brasil a influência do nome. Então, entre um treinador novo, estudado e preparado fora, e um Luxemburgo, o time pega o Luxemburgo. Então, infelizmente, o nosso mercado não permite. É algo que a gente não consegue aprender lá de fora, porque com muita facilidade os times grandes europeus colocam treinadores novos. Né? O Solskjaer, que pegou o Manchester United, qual a experiência do Solskjaer como treinador? Era mínima, quase zero. Eles pegam um treinador que se formou e fala, agora implementa aqui o seu sistema, implementa aqui dentro da nossa filosofia, o seu modo de jogo e vai. Então, esse planejamento que a torcida, com o tempo, se acostuma, ainda que reclame, que eles reclamam, né? Mas eles se acostumam, esse planejamento falta para nós, alguém que segure essa onda e fale, treinador, nosso projeto é que você agora desenvolva um projeto com a gente, e não pegar um medalhão para ele salvar o campeonato e depois coloca qualquer um para tentar fazer algo novo. Não é muito difícil, só tem que voltar a reorganizar. Eu acho que assim, o caminho ele é lento, ele vai dar certo à medida que esses medalhões vão perdendo força até de saúde, porque eles vão envelhecer, e tem essa geração nova vindo estudando muito, assim, tem muitos lugares de debates, né, e de conversa nessa formação. E puxando esse gancho, tu já comentou que precisou parar por causa de lesão. Eu quero te fazer duas perguntas, então, em relação a isso, pegando esse gancho que nós estamos falando. Primeiro,
a dificuldade de entender que chegou o tempo de parar, porque eu nunca fui atleta de futebol, eu fui atleta de natação, eu acabei indo para o futebol pelo estudo, mas a adrenalina, aquela coisa do treinamento, do participar de competição, isso eu tenho e eu sinto falta. Esse tempo de Brasil aqui dá uma falta gigantesca. Para vocês que viviam dentro do campo e a intensidade é muito maior, né? Quem é de fora não consegue entender isso. Você pode explicar, escrever, desenhar, falar, não vai, a pessoa não consegue entender isso, né? A adrenalina, o entrar num hotel para concentrar, por mais que seja no quarto, você começa a viver o jogo com antecedência, tudo isso ele faz parte, e isso nos causa falta, né? Dá falta viver nisso. E você percebendo enquanto atleta, você parou novo, é diferente de alguém que está ali com seus 30 e poucos, quase 40, fala assim, não, está na hora de eu parar, o teu corpo começou a exigir isso. Sim. Existem as pessoas que param, entendem esse processo e conseguem se preparar para a parada e não querem continuar no futebol, ou dão uma pausa no futebol e de repente voltam a trabalhar numa rádio, numa TV com o futebol, não querem estar ali no dia a dia do clube. Outros se capacitam para trabalhar como diretores e tal. Tem várias áreas nisso, né? Mas assim, eu queria que tu falasse um pouquinho, diz assim, o quão difícil foi no teu coração lidar com esse momento que tem que parar aí novo. E a segunda pergunta é como é que passou na tua cabeça essa parte de formação? Porque a gente sabe que tem muitos que querem, às vezes, e aí é uma crítica também ao Brasil, querem pular etapas, né? Eles estão na frente de alguém que não foi atleta por ter sido atleta, como é o teu caso, mas já querem começar já por cima como um treinador ou sem pensar em estudar e entender todos os processos e tal. Como é que foi esses dois momentos para ti, assim? Eles foram bem diferentes, viu? O primeiro, de parar de jogar, foi horrível. Foi péssimo porque eu parei sendo parado. Eu parei por lesão. Me pararam. Meu joelho me parou. Imagina você com o corpo ainda inteiro de atleta, inteiro, preparado, pronto, só que a articulação do joelho, que é uma das mais importantes para o atleta, que é o joelho e a coluna também, esse alicerce estava já debilitado. Eu tive uma situação que eu voltei de um treinamento com muita angústia já, porque eu estava treinando 2 dias seguidos com muita dor, o joelho inchava, fazia pulsão. Eu fiz de mais 10 pulsões nesse período para tentar continuar, e é um perigo fazer pulsão, né? Você tira o líquido sinovial, mas ele está em excesso, mas você tira para conseguir ter movimento de flexionar e estender a perna. É horrível, é uma dor fora do comum. Então, eu voltei para casa um dia, lá na Bolívia eu parei, né? Eu voltei para casa um dia e estava muito angustiado e fiz uma oração antes de dormir, perguntando para Deus se eu estava certo com esse sentimento de parar de jogar, se eu deveria mesmo parar, porque eu não aguentava mais. Eu já ia para o treino com pouca vontade de tanta dor que eu sentia. Estava ainda muito sensível, né, à minha lesão. Inclusive hoje, em parênteses aqui, eu tenho 4 cirurgias que eu fiz pós parar de jogar para aliviar minhas dores, tão incômodo que é isso. E aí, no dia seguinte, um amigo me liga lá na Bolívia, que nunca tinha me ligado, nunca tinha entrado em contato, e isso foi em 2006, a gente fazia contato por Orkut, por e-mail só, e aí recebo uma ligação, não sei como ele arrumou meu número também, ele me disse, cara, eu quero te dizer que eu lembrei de você esses dias e estou entrando em contato para falar que eu acho que já deu hora de você parar de jogar futebol. E esse cara não sabia que eu estava mal, né? No Brasil não tem notícias do futebol boliviano. Eu não falava com a minha família que eu estava pior do que eu estava antes. E eu entendi naquela manhã que era uma confirmação para mim. Então eu fui ao clube, conversei que eu estava numa situação difícil no físico e falei, se vocês
se vocês não cobrarem multa rescisória, eu paro de jogar agora e não vou entrar em clube nenhum. Eu assino aqui que não vou jogar em clube nenhum porque eu não aguento mais. Eles ficaram meio na dúvida, não acreditaram muito no que eu falei, pensavam que eu estava querendo ir embora só. E eu reafirmei, mostrei meu joelho, eles sabiam que eu tinha essa lesão já pelos exames de ressonância magnética que eu tinha feito lá, e aceitaram. Na mesma semana eles aceitaram, assinei a rescisão, não precisei pagar nada, só que eu fiz a promessa lá de não jogar em clube nenhum mais, né? Porque eu tinha 25 anos, estava inteiro ainda, mas o joelho já não dava, e eu confesso que eu fiquei muito mal. Muito mal. Eu não tinha vontade de voltar para o Brasil, se você tem noção. De tão fraco que eu fiquei emocionalmente. Nessas horas, você vê que você fazia parte de um grupo grande, mas que você era solitário ali. Então eu voltei para casa pensando, cadê meus amigos? Cadê? Eu estava num lugar que não era tão especial, né? A Bolívia não é nada tão especial. Parei de jogar. Ah, para a cabeça foi um trevo, né? Eu fiquei bem incomodado. E aí emenda e começa essa segunda etapa de formação, porque eu volto ao Brasil, passo alguns meses triste ainda, mas já me recuperando aos poucos. Não sabia o que fazer, porque eu não tinha profissão, e decidi então estudar educação física. Quando eu começo a estudar, fazer minha capacitação, eu não tinha vontade de trabalhar com futebol, porque o futebol tinha me machucado muito, né? Eu tinha falta de amigos, eu não sabia que o futebol ia me deixar assim assim tão largado como eu fiquei. Então eu não queria o futebol, eu queria qualquer outra coisa. Fui dar aula de natação, fui dar aula de musculação e nem jogava muito, porque eu tinha dor e não queria. Até que pouco a pouco eu fui de novo aceitando e sonhando essa proposta de poder ter, sim, uma escola ou um clube que trabalhasse futebol um pouco mais humanamente, de uma maneira um pouco mais sensível, diferente do alto rendimento. Lembra que eu te falei dos níveis que existem? Uhum. Eu pensei, eu quero voltar a trabalhar, mas não no nível de alta performance, que é muito exigido. O atleta treina a 110% do corpo, ou seja, é além do saudável do corpo, é além do natural. E eu não queria mais isso, porque isso é desumano, isso é ruim. Então, pensei, uma escola social ou uma escola que cuide do atleta como ser humano, eu quero. E isso me deu motivação para estudar. Então, fiz uma graduação, pós-graduação e fui para a Alemanha para iniciar uma escolinha com esse perfil. Lá estudei na escola da UEFA, onde eu tentei pegar todo o conceito que eles têm, que é maravilhoso de formação de jogador, e tentei humanizar isso, colocar isso de uma forma mais humana, e comecei então em 2013 a minha primeira unidade da minha escolinha chamada Bola Brasil Academy, que era um perfil híbrido, performance e social, né? Isso até hoje tem ido bem. Hoje nós temos 4 unidades, são 3 na Europa e uma no Brasil. A do Brasil é em Porto Alegre, 2 na Espanha e uma na Alemanha. E queremos abrir outras, estamos para abrir uma unidade no Marrocos ainda esse ano. Então, pouco a pouco isso está se expandindo, mas essa transição não foi fácil. Parar de jogar foi horrível e a formação, eu precisei de uma motivação para isso. E como você bem comentou no exemplo, muitos querem começar direto ali num cargo de alta performance, na frente de outros. Eu acredito que pela minha lesão, pelo meu afastamento dolorido do jogo, eu não quis entrar de novo direto na performance. Isso não me atraía. Porque se eu tivesse parado talvez no normal, no ciclo natural de um atleta, talvez eu gostaria de ir para performance, porque a gente gosta muito disso, né? A gente sente muita falta daquele ambiente. E hoje eu me divirto quando eu posso fazer algum jogo de exibição ou algum jogo com alguns outros amigos ex-atletas, porque aí a gente revive um pouco essa resenha do vestiário da performance, né? Mas o corpo já não reage como reagia. Essa é a desvantagem, né? Dentro dessa sua ideia, inclusive da sua escola, como é que eu posso tocar no assunto? A gente falou muito da formação dos clubes no Brasil, tu comentou dessa questão fantástica da Europa, né? Na questão da formação do atleta. Lá na Indonésia, eles estão implementando algumas coisas da Alemanha, porque foi um treinador alemão que fez toda a parte da filosofia lá. Que legal. Então algumas coisas de...
claro que eles não estão entendendo a filosofia ainda, eles estão fazendo mais um modelo do que a parte da filosofia em si. Então, por exemplo, ali com 6 a 8 anos, se eu não me engano, eles jogam os joguinhos 4 contra 4 sem goleiro, para que todos entendam o princípio de jogar com os pés, que os goleiros modernos hoje precisam utilizar os pés. Aí vai aumentando ali para 6 contra 6, depois 7 contra 7, até a partir do sub-13, que começa no campo maior. Tem essa progressão assim, mas assim, eles não entenderam a filosofia em si, porque eles pegam o 4 contra 4, tiraram o goleiro, mas colocam um menino embaixo da trave, que é um goleiro sem mão, assim. Então, e a gente entende isso um pouco, assim, agora falando dessa parte da sua graduação de educação física e tal, que essa parte que eu entendo na formação, que é a mais importante, que é entender as fases do desenvolvimento motor dos nossos alunos ou do atleta, como você queira chamar, ela é mais importante do que entender sistema tático ou isso, aquilo, né? O entendimento cognitivo do atleta, de como marcar, o que marcar, por que marcar, e aí você fazendo do individual para cada fase e tal. Isso é uma parte muito importante e que a maioria não tem, infelizmente, porque não buscam essa formação, ou que eu acho que é o maior defeito no Brasil, que o cara, por ser ex-atleta, ele não faz a licença C, por exemplo, ele vai direto para A, então todo o processo inicial das faixa etárias de aprendizado, eles perdem isso, que é um debate que a gente pode fazer um outro vídeo para falar disso, que eu acho muito interessante, mas o que eu quero te falar é assim, te perguntar, na verdade, dentro desse mundo que é tão complexo, tão difícil, e eu vejo que é difícil porque poucos estudaram ao ponto de entender a importância disso, né? Eu acho que passa por isso, a falta de entendimento acadêmico em relação ao desenvolvimento, e aí não é só futebol, mas é geral em todos os esportes e tal. Como lidar nessa formação, por mais que você esteja lá na Alemanha e tenha a escola aqui no Brasil, sendo que ainda nós estamos inseridos aqui, principalmente, mas eu vejo que na Indonésia, que eu te falei, que estão tentando impor uma filosofia extremamente válida e interessante, mas que não se entende ela, se muda o modelo, mas não se entende o processo. Como lidar com isso nessa formação, dentro de uma cultura que o ganhar é mais importante do que formar, assim? É muito difícil, tá? Isso daí é uma batalha que vai ter sempre, porque esse é o termo. O ganhar é mais importante do que treinar, aprender, jogar. Para isso se pula etapas. Em um país como o nosso, que o ganhar às vezes exige até uma corrupção ou levar vantagem, é muito mais difícil ainda. Eu vou te dizer que eu prefiro ainda ir pelo caminho do ideal, que é o que eu aprendi, tenho desenvolvido lá fora, do que o caminho que é esse natural das sociedades. Eu continuo batendo que existe ainda um modelo ideal. Por que existe um modelo ideal? Porque foi descrito o modelo ideal em alguns países da Europa e eles seguem esses modelos ideais e o resultado está vindo cada vez mais forte. Te dou um exemplo, tá? Na metodologia alemã de treinamento, que é a UEFA coloca o selo dela validando, a competição entra com 13 anos só. Antes dos 13 anos não tem competição. Ah, mas o menino não vai jogar um torneio de final de semana? Vai. Só que o torneio é entre escolas, onde o treinador, na conversa, na preparação e no jogo, ele tira toda a pressão de competição. Onde o pai, talvez, se for assistir, vai assistir de longe, porque os pais aumentam a competitividade para a criança, ou seja, ele vai deixar o ambiente cada vez menos competitivo. Para quê? Para o cognitivo da criança, durante um jogo, se adapte ao jogo intenso, e não à pressão somente, porque essa pressão, para a criança, ela desgasta. O emocional da criança altera e afeta muita coisa no ensino, atrapalha nas relações interpessoais. Agora, se você tira a competição até os 13, ajuda muito.
A OMS avalia que um jogador de futebol ele tem até os 15 anos capacidade completa de aprender todos os fundamentos. Então, imagine que você, com 7 anos, inicia com domínio, com 9 vai para o passe, com 11 vai para o controle de bola, que é a condução, para o 13 vai para o chute, e por 15 você trabalha tudo isso de uma vez dentro do atleta. Até os 15, você consegue, sem pular a etapa, bem devagarzinho, preparar um jogador. No Brasil, com 15 anos, eles exigem ou esperam que o jogador, se possível, vá para o profissional. Ontem ou antes de ontem, estreou um jogador no Cruzeiro com 16 anos. Ele jogou quanto tempo? 15 minutos. Saiu ofegante. O garoto de 15, 16 anos, ele aguenta jogar 90. Só que o emocional do atleta, ele não suporta a pressão de um Mineirão lotado, de uma estrutura que está, o time da segunda divisão que está mal, ele tem que fazer o time subir, e isso a gente queima os atletas. É um desserviço para o futebol, o que a nossa sociedade, o senso comum, deixa acontecer. Então, eu vou repetir, é muito difícil essa briga. Eu prefiro ir pelo ideal. Nas minhas escolas, na metodologia, tem esse ideal. Ponto. Treinamos a cada faixa etária do sub-7 ao sub-15, em específico, o fundamento que coletivamente, fisiologicamente, ele está apto para aprender. O restante, a gente só pincela, é só um toquezinho. Ele vai ter sim um joguinho, ele vai ter sim um chute a gol, só que se não é a fase ainda, eu não vou dar atenção para o chute a gol. Eu vou usar uma bola mais leve quando fazer um chute a gol, porque fisiologicamente ele não está apto ainda para aquilo. Então eu vou no modelo ideal, e eu sei que esse modelo ideal ensina, esse modelo ideal não fadiga o atleta, esse modelo ideal não vai condicionar o atleta a ter 15 anos e falar, cansei do futebol. Porque muitos hoje chegam no 15, 16, 17 já estressados com o ambiente de futebol, porque foi pulado etapas e foi pressionado antes do momento que ele poderia ser, né? Então, é uma briga imensa que eu acho que o meu modelo não vence isso, mas eu continuo fazendo porque eu vou no modelo ideal e não no convencional que acontece nas sociedades. Eu já vou deixar aqui um convite para ti, mas um convite meio que obrigatório. Nós vamos ter que fazer um bate-papo aí para falar especificamente disso. Eu acho Um prazer. que é relevante e se fala pouco. E eu quero encerrar daí esse assunto e na tua história, com base nisso que nós estamos conversando aqui, que de repente alguém que está ouvindo essa conversa até ficou um pouquinho perdido, fica atento no canal que vai vir um vídeo para você entender melhor isso. Mas com base nisso, né? Então eu até estou escrevendo também a metodologia nossa da nossa escola na Indonésia Que e, legal. e coloquei já fiz uns gráficos para ficar mais fácil para os treinadores que nós vamos preparar lá, com cada faixa etária, o que é, por exemplo, um menino de 7, 8 anos, ele ainda é muito individualista. Eu não tenho que ficar Uhum. treinando troca de passe com ele, de 2 toques, porque é um momento que a característica dele é ser individualista, então dá mais ênfase nessas partes individuais dele, do desenvolvimento, do drible e tal, né? Então, mas só uma pincelada assim disso. Mas entra que você falou, a questão da maturação, e aí você vê, e é natural você ver, eu vejo aqui no Brasil direto, eu vou em vários lugares conhecer meninos de 11 anos fazendo treino de cabeceio, sendo que a formação Isso. dele ainda, no cérebro dele, o crânio dele ainda não está totalmente formado para É. proteção e tal, tal, tal. Então, com base nisso, e aí você se aposentou muito cedo. Pode ter sido uma lesão traumática de um jogo? Pode. Não, não é impossível que, mesmo no processo perfeito, não aconteça uma lesão que te tire do jogo, né? A gente não dá para dizer que foi 100% culpa da formação. É, é contato, infelizmente, só não dá para tirar 100% o risco. É. Mas tantos atletas que a gente vê com parada precoce, inclusive atletas que estão em alto rendimento e ganhando muito, que poderiam render. Aí nós temos Adriano, Uhum. Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar dando agora uma entrevista falando que quem sabe a última Copa dele, que não quer mais saber de futebol. Uhum. E são pessoas que são que todo mundo deseja ser eles.
né? É. Todo menino que entra. E aí vão falar de tantos outros desconhecidos que pararam antes do tempo por causa de lesão. E tu acredita que essa formação na tua carreira ela pode ter sido algo preponderante nessa tua parada antes de repente de sobrecarga, conhecendo hoje, né, cientificamente e acadêmica, a parte acadêmica, se você, por exemplo, fosse seu treinador hoje, o treinador do Elmo lá atrás, você teria Uhum. feito um processo diferente? Acredito que poderia ser mais longo o seu tempo Com como certeza. profissional? Com certeza. E teria nomes para dizer de quem não conseguiu fazer isso, mas não vou dar porque acho que eles não tiveram culpa, faltava informação. Sim, e nem a ideia minha, quero deixar também claro para quem está ouvindo aqui que a minha ideia não é apontar. Nós estamos Não, e falando de nem uma vamos. cultura toda, de um futebol que está em desenvolvimento, né, Isso. que está em aprendizado. Não, não, a ideia não é falar nomes nem times, Não, 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 não. não, mas assim, Eu no sei teu os nomes, mas a gente entendimento, não fala porque não tem, não isso, faz isso. sentido. Mas no teu entendimento acadêmico, realmente, de hoje, alguém que andou nos dois caminhos, né? Eu não tive a oportunidade de andar no caminho do atleta jogando competição, treinando todos os dias, treinos de alta intensidade, mas, por exemplo, eu estou falando das dores de joelho, eu sou um atleta de natação, Uhum. não cheguei a níveis nacionais, e eu tenho cirurgia de joelho, não tenho menisco do joelho direito, tenho cirurgia de ombro, Olha aí. então sofro com essas dores diárias, assim. E eu olhando para trás, eu vejo que foram cargas com 11, 12 anos que não precisaria ter. Mas assim, É. estudando. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, não como é que eu posso te Sem dizer, cara? rancor, sem rancor, sem rancor, sem Não, rancor, não, não não no nem pessoal. rancor, cara, mas é assim, o meu desejo é que pais, que Ah, sim. atletas que estão ouvindo isso, entendam, porque às vezes eu vejo, agora falando assim, eu vejo treinadores que têm esse desejo e pais cobrando, que quer ver o filho dando trote a mais, que o filho não Isso. está, ou que vai para casa e dá treino em casa porque acha que o treinador deu pouca carga para o filho e o filho não vai virar É. profissional. É nesse sentido de a gente contribuir na formação dessas pessoas, entendeu? Uhum. De abrir os olhares de quem está ouvindo essa conversa. A ideia é É. essa, não é acusar ou apontar erros, mas Entendo. com a experiência que tu tem de como começou como atleta, teve que parar cedo, estudou para ir, tá se dedicando na formação de novos atletas. O que tu entendeu, então, nessa parte científica do que aconteceu na tua vida e que tu pode colaborar para um pai que está... Eu já vou deixar essa bola para ti, então, assim. Eu peço Tá. para que quando a gente encerra os vídeos, que quem está falando comigo deixe dicas para um pai que está ouvindo, para um filho. Então, Isso. já tenta, nesse emaranhado de assuntos que eu estou te dando aqui, tu já fazer esse encerramento nessa forma, assim, com base no teu conhecimento de como atleta, do que tu foi, de ter parado precocemente, porque 25 anos era para você estar estourando, não parando, Sim. né? Sim. Disso que nós estamos falando, desenvolvimento como um atleta, de 23 a 25 anos é o auge dele, né? Não o Uhum. final. E do que tu estudou, o que você falaria para esses pais que estão ansiosos para ver o filho virar atleta, desses meninos que querem virar um atleta, a importância de entender esse processo e as fases assim? Eu diria, para começar, uma frase que eu escuto muito e gosto muito de um palestrante que eu curto, que é: a vida não é para amadores. Então, não insista a instruir alguém naquilo que você é leigo. Pai, não transmita para um filho o que você acha que é melhor para o físico dele ficar mais forte ou mais preparado, sendo que você não estudou para isso. Hoje, as ciências estão, graças a Deus, muito evoluídas. Então, para entender melhor o que vai ser bom para o seu filho evoluir, pai, não procura no Google, procura um profissional. Não procura o vídeo do Cristiano Ronaldo treinando com o filho dele em casa. O Cristiano Ronaldo já tem uma base formada, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai se machucar muito menos. Agora, procure um profissional da área que você Só um quiser. parênteses, e se o filho dele se Isso. machucar,
até o tetaraneto do Cristiano Ronaldo está garantido Está o garantido, futuro financeiro está também. garantido. Então, pai, se possível, transmita, terceirize a capacitação física, fisiológica do seu filho na questão de treinamento para profissionais. Eu, com certeza, eu vejo vários pontos, vários momentos que meus treinamentos foram feitos mal feitos, intensidades erradas, com descansos errados, com intervalos errados, e tudo isso, desde os meus 11 anos sendo feito, me acarretou muitas lesões. Outra coisa interessante, depois que eu comecei a estudar sobre futebol e aprender que cada faixa etária está apto cognitivamente para aprender uma característica em específico, como eu comecei nos 11 anos, duas características que vêm do sub-7, sub-9, que é onde o cérebro começa a aprender isso de uma maneira concreta, que é o domínio de bola e o primeiro passe, eu percebo quão esses dois fundamentos, para mim, sempre foram desafiadores. Mesmo profissional, eu conseguia desenvolver um bom domínio, um bom passe, mas eu precisava de uma concentração diferente do que para fazer um chute, do que para ter um cabeceio, coisa que eu desenvolvi com mais facilidade no tempo certo. Só porque eu pulei duas etapas aqui sem saber, o meu cognitivo deveria ter muito mais dificuldade para aprender, teve para aprender do que se fosse um tempo correto. Então, pais, se possível, quando levarem seus filhos para treinar em algum lugar, se possível, pergunta e vai atrás da metodologia de treino do lugar. Eu falo isso porque eu tenho uma escola de futebol e eu sinto falta dos pais perguntarem para mim qual é a sua metodologia de treino? O que vocês treinam e por que treinam isso? Ao invés de dizer, não vai ter jogo hoje? Mas meu filho não está chutando a gol, ele é atacante, o que está acontecendo? O meu filho é goleiro, não estou vendo ele treinar hoje com as mãos, só com os pés. Ao invés de perguntar assim uma coisa leiga, procurem se informar com os profissionais e tentem acreditar naqueles que se formaram, que eles estão trabalhando nos processos exatos, ainda que pareça ser mais lento do que você gostaria, menos intenso do que gostaria, procure encontrar e procurar os profissionais para evitar lesões como a minha, lesões como a do Ricardo, lesões como a de muitos atletas que fadigam o corpo e o emocional, porque foram feitas coisas precoces ou além do limite. Então, pais, procurem profissionais. Hoje a ciência está aí muito à disposição. A ciência tem inúmeros recursos e para nós profissionais das áreas é muito bom, porque a gente tem cada vez mais argumento para falar com vocês sobre essa formação. Só completando o que tu comentou aí, que é algo interessante, porque quando você não tem uma metodologia, é isso que eu bato muito na tecla lá na Indonésia, quando eu falo com o pessoal lá, se você não tem uma metodologia e um caminho que você vai percorrer, inclusive vamos mostrar para os pais, você está vendendo um produto que você não tem o que oferecer, porque você não sabe, o pai não... O que o pai está esperando quando ele deixa na sua escola? Que você vai entregar um atleta profissional? Né? Então, tudo isso é importante os pais entenderem, porque o funil ele é muito, muito pesado e gera muito mais tristezas do que alegrias nessa formação, se você olhar só para o futebol. Mas que bons lugares e bons treinamentos, você pode ter uma formação para o seu filho que, de repente, não vai ser um profissional do futebol, mas que ele vai ter características que o futebol pode dar para ele, tanto de saúde para o resto da vida, quanto características que vão contribuir para ele em qualquer área que ele for trabalhar depois, né? Então, com o desenvolvimento cognitivo e tal. Então, isso é muito importante. E eu, mais uma vez, falo contigo, nós vamos ter que marcar esse papo aí, de repente fazer uma live, para que se alguém quiser te fazer perguntas também, porque eu acho que é um assunto pouco falado, se olha muito para o atleta já ganhando o salário lá na frente, não se olha para aqueles que ficaram pelo caminho e que ficaram pelo caminho e, de repente, não precisariam ter ficado pelo caminho, mas ficaram e até, às vezes, com problemas físicos ou até emocionais. Então, acho que é um assunto legal para a gente conversar, só que vamos deixar para uma próxima, porque esse nosso vídeo fica muito longo. E eu queria, cara, realmente te agradecer pela disposição de estar contando aí da tua história,
contando um pouco daquilo que tu viveu, né? Eu comento muito e eu acho importante porque a minha formação tem sido assim. Eu estou com 42 anos e estou me formando ainda como um profissional do futebol Legal. e tenho tido a oportunidade de ter experiência de conversar com pessoas como você. A gente estava falando do Jeff aqui, Chiquinho, Diogo, pessoas que foram nomes no meio do futebol e que estão desenvolvendo também a sua parte profissional. E eu sou alguém que gosto de sugar de muitos, eu me agrado muito do que o Guardiola fala, que ele é um ladrão de ideias, né? Uhum. E isso mostra que o cara que é o maior nome hoje no cenário do treinamento de alto rendimento é alguém que compartilha isso, da importância de É, tu aprender com outros. Por sim. isso eu te agradeço, assim, que aquilo que vocês estão compartilhando aqui são ferramentas para tantas e tantas pessoas que sonham com o meio do futebol, Uhum. né? E que podem aprender com isso, entender esse caminho, né? Às vezes a ansiedade faz a gente tomar atitudes erradas, que às vezes o preço vai ser cobrado lá na frente e às vezes é alto até demais, né? Então, muito obrigado pela disposição. Queria que tu deixasse aí tua última comentário aí para o pessoal aí, o que tu tiver no coração aí para falar e a gente encerra esse nosso bate-papo aqui. Com muito prazer. Foi um prazer conversar com vocês. O tempo, sim, foi curto, mas podemos fazer outras resenhas com assuntos mais específicos. Fico à disposição, mesmo. Eu acredito que vale a pena pais ou pessoas ou responsáveis por crianças que estão no futebol tentar entender o futebol como uma profissão também. O futebol que é um dia brincadeira, que um dia se torna paixão, que outro dia se torna um joguinho, um campeonato, ele pode se tornar profissão, sim, mas nem sempre ele se torna, até porque ele exige que o atleta ele tenha perfil para aquilo, ele tenha aptidão para aquilo e ele encare todos os processos disso. Nós, como treinadores, como formadores de atletas e de treinadores também, a gente tem um pouco mais de facilidade para identificar, talvez, esses perfis e tenta essa troca, assim como você comentou agora do Guardiola, que troca informações e troca ideias e aprende, que haja uma interação melhor entre pais, treinadores, jogadores e treinadores, para que essa troca seja verdadeira. Eu não tenho problema nenhum de falar para um atleta meu, dizer, olha, você não tem perfil para ser jogador profissional, mas você pode ser um ótimo jogador. Você pode treinar na performance, muito bem. Só que a alta performance, esse outro nível, não é para você ainda. Porque falta isso, isso e aquilo. E essa seleção natural que você comentou, ela está aí e é fato. Então, que haja essa abertura. E isso não vai acabar com sonhos, viu? Pelo contrário, isso vai trazer uma realidade que ajuda muito, porque um sonho não realizado se torna frustração. Agora, uma explicação realística do que aconteceu é algo talvez muito saudável, é uma cura daquilo. Você vai entender o porquê sim e porquê não daquilo. Então, vale a pena trocar essas informações com os treinadores. Deixo aqui à disposição todos os meus contatos, mídias sociais. Elmo Rodrigues, em praticamente todas as mídias sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. E também Bola Brasil Academy, como franquia de futebol, também está nas mídias sociais. Então, fique à vontade de entrar em contato. Eu estou voltando para a Alemanha agora, já em novembro de 2021. Devo ficar, né, um bom período ainda por fora, mas aqui nas mídias sociais a gente tem total contato, total acesso. Fiquem à vontade, estou à disposição para mais resenhas aí. E foi um prazer ter falado com vocês hoje. Espero que tenha sido interessante para muitos. E, como eu já falei, estou à disposição para outras conversas com vocês com o maior prazer. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar ali todas as redes sociais para você entrar em contato aí com o Elmo, conhecer o trabalho também, se você mora perto de alguma escola dessa para ir conhecer também, entender a metodologia, isso é muito importante.
Obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo vídeo com mais histórias, com mais vidas compartilhadas, que é o mais relevante, é as marcas que a gente deixa no caminho do que o que está pela frente ainda, que a gente não sabe o que vai acontecer. Obrigado, Elmo. Obrigado você que nos assistiu aí. Até a próxima. Grande abraço.